Vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. A gente vai dar seguimento a essa série de pregações. Colossenses, capítulo 3. Os versículos 18, nós leremos até o 25. Mas essa leitura do 18 ao 25 será apenas para dar o contexto para os irmãos, porque nessa noite ficaremos nos versículos 18 e 19, ok? Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Assim nos diz a Bíblia, a palavra de Deus. Esposas, que cada uma de vocês seja sujeita ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa, a herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisso, ninguém será tratado com parcialidade. Até aqui, palavra de Deus. Senhor Deus, nós queremos louvar o Teu nome por tudo o que já foi feito até esse momento, pela oportunidade tão especial de estarmos na presença, derramando as nossas vidas e os nossos corações. Mas nessa hora, nós queremos abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar para nós hoje, Pai. Aplica a Tua palavra lida, ó Deus, às nossas vidas, às nossas mentes, aos nossos corações, de modo que saiamos daqui diferentes, mais parecidos com Teu Filho Jesus, e que possamos, Senhor, tomar decisões que glorifiquem e exaltem o Teu nome. Essa é a nossa oração, a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês que estão comigo já há algum tempo, ou pelo menos nos domingos à noite, vocês têm juntamente comigo tido o privilégio de comer na mesa dos Colossos, ou comer daquilo que o apóstolo Paulo tem ensinado a essa igreja. E você sabe muito bem, mas alguns talvez nos visitem essa noite, então é importante que você entenda o contexto que nós estamos vivendo. Você sabe muito bem que essa igreja, a igreja de Colossos, era uma igreja que passava por desafios, porque pessoas tentavam fazer acréscimos à sua fé. As pessoas estavam dizendo que Cristo não era suficiente para a salvação. Para além disso, precisavam de outras coisas. Precisava fazer a circuncisão. Precisava ter uma ideia, precisava alcançar a sabedoria, o conhecimento secreto. Precisava de se abster de alimentos que fizessem bem para o seu corpo, para que Cristo fosse de fato aquele que fosse alcançado por aqueles homens. Mas o apóstolo Paulo, ao ver a astúcia de Satanás, ao semear essas sementes no meio do povo de Deus, ele prontamente, quando é orientado por Epáfras, escreve a sua carta, escreve a carta aos Colossos. E ele, ao apóstolo Paulo, ele não escreve essa carta num spa, num lugar bem bom, mas ele escreve essa carta de uma prisão. Essa é tida como uma das cartas da prisão, assim como Filemão, Filipenses e Efésios. O apóstolo Paulo, ele endereça essa carta para aquela igreja para dizer para eles o seguinte: vocês precisam permanecer firmes em Cristo. Esse é o assunto da carta. Ela tem talvez como ponto alto o apóstolo Paulo falando no capítulo 1 ainda sobre a pessoa de Jesus, declarando que Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o Senhor de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Na verdade, o apóstolo Paulo faz
em Colossenses, o mesmo que ele faz em Efésios. Ele começa a sua carta trazendo o arcabouço teológico, o embasamento pelo qual ele vai trazer a sua argumentação na sequência. Então ele fundamenta aquela igreja no alicerce que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após trazer todo o arcabouço teórico, o ensinamento escrito, a base que precisa ser compreendida pela mente, o apóstolo Paulo agora, ele vai dizer para aquela igreja que o evangelho tem mais a ver é mais do que apenas aquilo que nós sabemos. É mais do que informações que chegam para nós. O evangelho é uma questão de prática de vida. É prática de vida. Era isso que Jesus fazia com seus discípulos. Ele sentava com seus discípulos no monte. Depois ele saía com seus discípulos pregando. E ali ele expulsava demônios. Ali ele curava os enfermos. Depois de fazer isso por muito tempo, Jesus ele pegou seus discípulos e os enviou. Ele mandou que eles fossem de 2 em 2. Para quê? Para que eles curassem enfermos, expulsassem demônios, para que eles pregassem o evangelho. Porque aquilo que o Senhor ensinava teoricamente, aquilo que os discípulos sentavam para aprender com Jesus, era justamente aquilo que eles precisavam praticar. E isso, embora seja a introdução, é muito importante para todos nós. Porque algumas pessoas se satisfazem em vir à igreja no domingo. É como se tivesse um cartão de ponto. Agora a nossa igreja tem um cartão de ponto para os funcionários. Mas é como se as pessoas viessem à igreja, batessem o seu cartão de ponto e fossem para cá e dissessem assim: agora a minha fé está em dia. Agora eu estou quite com Deus, porque eu fui a um culto. Então Deus não pode me cobrar mais nada, pelo contrário, Ele tem até que me abençoar, porque eu fui à igreja. Só que não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus, na verdade, nos ensina que tudo aquilo que nós ouvimos é necessário que seja colocado em prática na nossa vida. É necessário que seja colocado em prática no nosso dia a dia. Certa vez eu conversava com uma irmã, e ela passava por muitos problemas dentro da sua família, seu filho, e vendo aqueles problemas, ele se colocava logo do lado ali da mãe, e às vezes ele se irritava, se aborrecia. E a mãe orientando, essa irmã que era mãe orientando, disse o seguinte: filho, é justamente para passar por esses momentos que você vai à igreja todos os dias. É justamente para passar por esses momentos que você lê a Bíblia todos os dias. Por quê? Porque aquilo que você ouviu, aquilo que você leu, agora precisa se tornar prática na sua vida. A palavra do Senhor precisa nos transformar de tal forma que nós sejamos luz na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então não é só teoria, é prática. Nós precisamos ser aqueles que não são apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo começa a falar. Ele começa a falar no capítulo 3, que a primeira coisa para que tenhamos uma prática de vida é necessário que os nossos pensamentos estejam cativos ao Senhor. Os nossos pensamentos precisam estar alinhados com Deus. Porque muitas vezes nós conseguimos fazer coisas. Nós conseguimos andar, nós conseguimos caminhar numa direção, mas a nossa mente está num lugar completamente diferente do lugar para onde nós estamos caminhando. Nós conseguimos estar num lugar como esse, num lugar, numa assembleia, numa igreja, na Assembleia dos Santos, mas com a nossa mente sendo levada a diversos outros lugares. Eu falei com os irmãos de um pastor que ele disse que descobriu que enquanto ele pregava, chegava o finalzinho da mensagem, os membros da igreja, ou alguns membros da igreja, já entravam no iFood para encomendar a pizza que chegaria em casa. O coração dos irmãos estava no que comeriam depois do culto. Talvez seu coração também esteja assim. Hoje não tem cantina. Então você está pensando, onde é que eu vou? Eu vou na Batata de Marechal. Assim que o pastor terminar, eu vou comer um pastel em algum lugar. Talvez seu pensamento ele esteja no seu trabalho, no problema difícil que você tem para resolver amanhã. A luta que nós temos dentro dos nossos pensamentos é uma batalha crucial, é uma batalha fundamental. Na verdade, Satanás, o inimigo de nossas vidas, ele batalha pela nossa mente. Irmãos, pregar um evangelho é uma batalha. Subir púlpito semana após semana para explanar a palavra de Deus é uma batalha. É uma batalha para o pastor. É uma batalha para o pastor durante a semana, é uma batalha estar aqui na frente, mas é uma batalha também para você que está aí sentado, porque tem tanta coisa tentando roubar a sua atenção. É uma mensagem que vai chegar se você não desligou os dados.
É uma informação que vai vir até você se você não se aperceber disso. É um irmão que às vezes está pensando em outra coisa, e ele vai lá e te dá aquela cutucada que não é santa. Na verdade, eu descobri que alguns irmãos têm uma conexão de revelação muito especial. Nas últimas semanas, o meu clube de futebol, meu time, estava numa final de campeonato. E a final era justamente na hora do culto. Ele não ganhou, ele perdeu. Eu disse para os irmãos que foram que eles deviam ter estado aqui orando pelo time. Mas eles não fizeram isso, alguns foram. O time. Mas olha, coisa incrível aconteceu. Porque eu estava concentrado aqui no culto, aquilo não me chamou a atenção. Eu consegui me desconectar completamente. Mas quando desci, terminou o culto, fui à porta. O irmão apertou minha mão e falou: olha, perdeu. O irmão que estava aqui dentro comigo. Ele falou: perdeu. E tomou um gol no final. O gol foi do fulano. Eu falei: ou esse irmão está tendo revelação, está tendo um processo assim de revelação diferenciado, ou, enquanto estávamos aqui, a mente dele estava conectada num outro lugar completamente diferente desse. Existe uma batalha a ser travada, que é travada pela nossa mente, meus irmãos, e constantemente. Você conseguir chegar comigo até os 40 minutos dessa mensagem, até o final dessa mensagem, é uma luta. Por quê? Porque Satanás ele quer roubar a sua atenção. Satanás ele não quer que aquele detalhe, aquela frase, aquilo que o Espírito Santo tem para soprar no seu coração seja ouvido por você. Porque ele não quer que você mude seu comportamento, não quer que você mude sua vida, ele quer, na verdade, manter você cativo em alguma área da sua vida. Mas nós que estamos aqui, nós não somos apenas ouvintes, somos praticantes. Nós que estamos aqui, resolvemos, decidimos levar a nossa mente cativa à presença do Senhor e batalharemos essa batalha até o final. Você que concorda comigo, diga amém. O apóstolo Paulo, depois de dizer que a mente daquelas pessoas precisa ser cativa aos ensinamentos de Cristo, agora ele vai para a prática. Ele vai dizer que esse evangelho precisa ser vivido no dia a dia. É na prática. E ele vai no lugar profundo. Ele vai no detalhe mais específico. Porque ele diz que isso precisa ser feito, o vivido, na família. É na família. É no relacionamento de marido e mulher. É no relacionamento de pais com filhos e de filhos com pais. É ali no trabalho, no dia a dia, do labor, nas nossas empresas, nos lugares onde nós estamos. É exatamente o que o apóstolo Paulo vai dizer, e nos 2 primeiros versículos, que são, na verdade, o alvo da nossa meditação nessa noite, ele vai falar uma coisa, ou ele vai falar 2 coisas, lerei os 2 novamente. Esposas, cada uma de vocês seja sujeita ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa e não a trate com amargura. Entre maridos e esposas, é assim que o apóstolo Paulo vai começar. É interessante você perceber que existe um contexto. Essa carta é escrita para uma igreja. Essa carta é escrita para uma comunidade de fé. Aquela comunidade de fé era uma comunidade composta por recém-convertidos. As mulheres que faziam parte daquela comunidade de fé, elas tinham entregue sua vida a Jesus como Senhor Salvador. W. Irbes, ele faz um comentário muito específico sobre essa situação. Porque o Evangelho, ele é revolucionário em relação ao mundo romano. Talvez você pense nos dias de hoje, com naturalidade, sobre os direitos que as mulheres têm. As mulheres hoje votam, amém? Amém? As mulheres votam. As mulheres hoje têm suas profissões. Elas chefiam áreas de empresas. Mas naquele momento do Império Romano, isso não era assim. Na caminhada do nosso mestre, do Senhor Jesus, ele já começa quebrando paradigmas. Por quê? Porque Jesus é aquele que fala com mulheres diretamente. Não podia. Mas ele valoriza essas mulheres. Foi isso que ele fez quando encontrou com a samaritana, no poço. Ele cuidou, ele viu a necessidade daquela mulher. Na verdade, se você olhar esse texto com mais cuidado, você vai perceber que o caminho que Jesus estava indo para Jerusalém.
E que o caminho mais curto, e que o caminho que o judeu geralmente usava, era o caminho de dar a volta por fora. Mas Jesus, ele faz o caminho reto, ele vai para Samaria. Ele fala somente com aquela mulher. Ele fala com algumas pessoas que vão até ele, depois de falar com aquela mulher, e por causa do testemunho que aquela mulher deu. Mas ele segue o seu caminho para Jerusalém. Talvez, olhando para o Evangelho, nós podemos pensar e perceber que Jesus foi até aquela cidade justamente encontrar com aquela mulher. É o Evangelho de Jesus que valoriza uma mulher que era prostituta, mas que pega o seu perfume, o fruto das suas economias, e quebra aos pés de Jesus como um ato de adoração e culto. E quando ela é repreendida, rapidamente o Senhor Jesus se posiciona ao lado dela, dizendo que os seus pecados lhe foram perdoados. É o Evangelho de Jesus, ou é no Evangelho de Jesus, que nós vemos o relato bíblico dizendo que muitas mulheres sustentavam o ministério de Jesus através de contribuições financeiras. Ele se permitiu ser sustentado por mulheres, o que naquela época não era comum. O Evangelho de Jesus é aquele que traz a mulher, que restaura a mulher à posição que o Senhor planejou para ela lá no início da criação. E não é diferente na igreja. Na igreja do Senhor, as filhas de Filipe profetizam. Você vai encontrar esse relato em Atos dos Apóstolos. Dorcas recebe os discípulos de Jesus. Priscila, esposa de Áquila, é uma pregadora do Evangelho, que exerce também liderança sobre a igreja. As mulheres têm um papel principal, crucial, fundamental na propagação do reino de Deus. Mas o comentarista diz que essa nova autoridade, essa autoridade que elas recebiam, talvez naquele momento não estivesse sendo bem utilizada. E elas não sabiam como se colocar diante daquela situação. Então o texto começa explicando com muita clareza. O apóstolo Paulo diz que na prática do Evangelho, na prática do senhorio de Cristo sobre a vida daquela igreja, ele começa a dizer que existem ações específicas que precisam ser colocadas em prática. E ele diz: mulheres, cada uma de vocês, seja submissa ao seu próprio marido. Pastor, o que é submissão? Submissão é estar debaixo de uma missão. O marido, como cabeça, como chefe de família, ele tem uma missão que foi dada por Deus. Assim como o Senhor deu a Abraão. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então qual é a missão? A missão é dar testemunho de Cristo em todo lugar. A missão é proclamar o Evangelho do Senhor em todo lugar. Então o marido, como cabeça dessa missão, precisa orientar a família, de forma que essa família seja uma família que viva a experiência transformadora com o nosso Senhor Jesus Cristo e que aplique essa experiência no seu dia a dia. A esposa, juntamente com o marido, está debaixo dessa missão. A família tem uma missão e o marido é o responsável por essa missão. O apóstolo Paulo chama aquelas esposas, aquelas mulheres, a viverem uma vida de obediência ao Senhor, cumprindo um papel dentro da organização que é a família. Isso não quer dizer que a mulher é menor. Isso, na verdade, é uma distorção que alguns homens utilizaram ao longo dos anos para oprimir mulheres. Se fala muito: olha, você tem que ser submissa, mas submissa a quê? Porque muitas vezes, ou o que nós temos visto no dia a dia, é submissa ao meu capricho, submissa ao meu querer, submissa às minhas vontades. Não, irmã. Cada irmã que está aqui, cada irmã que é membro dessa igreja, cada irmã que é filha do Senhor, ela tem um cabeça acima do cabeça, que é o marido. O cabeça é Jesus. Então essa mulher precisa ser submissa a Jesus e esse marido, como líder, precisa ajudá-la a ser submissa à vontade de Deus. Não é submissa aos meus caprichos. Não é ser submissa às minhas vontades, não. É ser submissa ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque diante do Senhor todos nós somos iguais. Se você já viu um jogo de basquete na televisão, você percebeu que existem pelo menos 5 posições no basquete. Você tem o armador. O armador é aquele que organiza. Você tem o ala armador.
O armador é responsável por pontuar. Você tem o ala, ele faz um pouco de tudo. Você tem o ala pivô, ele tem força e trabalha perto da cesta. E você tem o pivô. O pivô é responsável por fazer as cestas ali na frente. Todos esses jogadores, eles têm 2 braços, 2 pernas, um tronco e uma cabeça. Todos eles são iguais, mas eles têm funções diferentes dentro do time. E assim também é que Deus estrutura a família. Homens e mulheres estarão um dia diante do trono de Deus. E cada um vai prestar conta pelas suas próprias ações. Porque todos nós somos iguais diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em outra de suas cartas, que diante de Deus não há escravo nem livre, nem homem nem mulher, nem grego, nem judeu. Na verdade, todos nós somos iguais diante de Deus. Mas nessa organização, no time família, o Senhor deu uma função para cada um. E pasmem, se você olhar a história do próprio basquete, você vai encontrar nomes de grandes craques. Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, LeBron James. Mesmo você que não gosta de basquete, você já ouviu esses nomes. Essas pessoas não eram fundamentalmente os capitães dos seus times. Porque nem sempre é o craque do time que é o capitão. Mas o capitão é aquele que foi colocado, escolhido pelo técnico para exercer uma liderança específica. O técnico da família é Deus. E ele escolheu o marido para exercer a posição de líder. Isso não quer dizer que ele é melhor, mas isso quer dizer que ele tem uma função, ele tem uma abraçadeira do lado, ele tem uma responsabilidade, e ele precisa exercer essa responsabilidade. Nós vivemos um tempo e uma geração em que a figura do homem é muito esvaziada. A figura do homem muitas vezes é feminilizada. Nos nossos dias, a gente tem dia para tudo. Tem dia para tudo, mas não tem o Dia Internacional do Homem. Parece que a nossa sociedade, ela tomou como objetivo esvaziar essa figura, e eu entendo, porque muitas vezes os homens foram opressores. Mas o antídoto não é o outro extremo. O antídoto não é a outra polaridade. Na verdade, o antídoto é o equilíbrio. E o equilíbrio está na palavra de Deus. Os homens, nós como homens, precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para que possamos exercer uma liderança, mas uma liderança semelhante à liderança de Jesus. Que embora sendo o Senhor, ele não foi servido, mas ele serviu. Embora sendo o líder, é ele que entrega a sua vida e submissão a Deus para salvar a igreja. Então, enquanto homens, qual é o papel do homem dentro da família? O papel do homem dentro da família é servir em submissão a Deus e a sua família e a sua esposa. Então, é sobre isso que a palavra de Deus está dizendo. Mulheres, sejam sujeitas aos seus maridos, porque assim vocês serão sujeitas como convém no Senhor, ou seja, a obediência, a submissão à liderança. Ela tem a ver com a submissão que nós temos ao próprio Cristo. O apóstolo Paulo continua dizendo: maridos, sejam sujeitos ou amem a sua esposa e não a tratem com amargura. A palavra que Paulo usa aqui, se você é aluno da EBD, desde criança, você ouve que existem pelo menos 3 tipos de amor. O amor da conjunção carnal é o eros. O amor da amizade é o filos, o filéu. E o amor incondicional, que é o amor que vem da parte de Deus, é o ágape. Amém? Estamos juntos? Vocês estão meio desanimados? A EBD voltou hoje, gente. Voltou hoje. Hoje foi o primeiro dia de aula. Semana que vem, aula normal para todo mundo, 8h45 da manhã. Classe nova de adolescentes, classe de jovens, classe de homens, classe de mulheres, classe de adulto para a glória do nosso Deus. Em fevereiro começamos a classe de novos membros. Mas você já ouviu falar desses 3 tipos de amor? O que o apóstolo Paulo usa para falar com os maridos não é filos, o filéu, seja amigo da sua esposa. Não é eros, conjunção física, carnal, tenha desejo pela sua esposa. Tem que ter.
Isso precisa ser renovado dentro do casamento. Mas não é isso que ele está falando aqui nesse momento. O amor que o apóstolo Paulo usa é como Cristo amou a igreja. Então ele está falando de ágape. Ele está falando de amor incondicional. Ele está falando de amor sacrificial. Ele está falando de abrir mão das suas próprias necessidades, dos seus próprios desejos em prol do outro. Em prol, no caso aqui, da esposa. Então, o ensinamento que Paulo traz àquela igreja ou àqueles homens é o seguinte: olha, se vocês de fato entregaram a vida a Jesus, se de fato Cristo é suficiente para vocês, isso precisa ser refletido na prática do dia a dia. E vocês, particularmente homens, isso se reflete da seguinte forma, em que vocês amam a sua esposa da forma como Cristo amou a igreja. Ou seja, vocês amam com ágape. Vocês amam de forma incondicional, vocês se doam por ela. Mais uma vez, não é porque ele se doa pela mulher que ele é inferior à mulher, assim como a mulher não é inferior ao homem. Porque, na verdade, a explicação para isso tudo, o versículo que me elucida a mente em relação a isso tudo, é Efésios capítulo 5, versículo 21. Quando Paulo, ele explica muito bem qual é a relação da igreja. Ele diz assim: sujeitai-vos uns aos outros, por temor a Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que eu sou sujeito à igreja. Eu sou sujeito ao Rafael. O Rafael é sujeito a mim, mas eu me sujeito ao Rafael. O que Paulo está dizendo é que a esposa se sujeita ao marido, mas o marido se sujeita à esposa. O filho se sujeita aos pais, mas os pais se sujeitam aos filhos. Essa é uma relação que existe, é diferente pela organização, mas na essência, nós nos submetemos uns aos outros dentro do reino de Deus. É assim que funciona. Eu não sou superior a você. Você também não é superior ao seu irmão. Mas nós vivemos uma caminhada cristã na fé para ajudar e fortalecer um a vida do outro. É isso que a Bíblia está dizendo aqui: marido, ame a sua esposa, ame com abnegação. Ame com amor integral, tenha um bom coração. Irmãos, nós não podemos, homens, você não pode se valer da sua autoridade espiritual para impor peso sobre a sua esposa. Eu me lembro de um irmão, muito querido, já está com o Senhor. Às vezes no domingo, por algum motivo, ele tinha um hábito, ele separava o seu dízimo em 4 parcelas. Ele recebia de uma vez, mas ele não gostava de ir ao culto sem oferecer nada a Deus. Aquele versículo marcava o coração dele: eu não irei ao templo sem oferecer nada ao Senhor. Eu sei que hoje tem esses caminhos tecnológicos, eu mesmo faço minhas contribuições via digital, mas aquele homem separava. Então todo domingo ele levava uma oferta para o culto. Então, às vezes, no domingo, ele e sua esposa discutiam. E ele, certa vez, quando discutiu com a sua esposa, ele disse: você está errada, querida. Ela disse: não, bem, você está errado. Dessa vez você está errado. Ele disse: querida, eu sou autoridade no lar. Peça desculpas para mim. Você está errada. E ela disse: não, bem, dessa vez é você que está errado. Passou o tempo, estava chegando na hora do culto. Como último argumento, aquele homem falou: querida, a Bíblia diz que nós não podemos oferecer ao Senhor se não estivermos em paz com o nosso irmão. Você não está em paz comigo. Me peça perdão para que você possa entregar sua oferta ao Senhor. Irmãos, aquela irmã era tão boazinha, que ela disse para mim certa vez, ela falou: e às vezes eu pedia perdão só para ele me deixar em paz. Mas eu falei com aquele varão, falei: varão, não é isso que a Bíblia ensina, não. Não é isso que a palavra de Deus ensina, não. Nós devemos exercer a nossa autoridade em amor, irmãos. É com carinho, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo aquilo que fazemos de errado. Porque dentro dessa relação marido e mulher, é quando, na verdade, nós podemos expressar a relação do Senhor com a igreja. É dessa forma, o Senhor, Ele usa muitas vezes esse exemplo. Nós precisamos buscar ao Senhor juntos. Certa vez conversando com um casal, e às vezes, muitos problemas de casal, você resolve da seguinte forma: você faz uma pergunta: vocês têm lido a Bíblia? Vocês têm orado? Então, antes de começarmos, na próxima semana, você vai separar um tempo para a leitura da Bíblia e para a oração.
Geralmente, isso resolve 80% dos problemas dos casais, porque à medida que eles se aproximam de Deus, eles se aproximam do outro também. Então, seus problemas são resolvidos. Mas uma vez isso não deu certo. Eu falei isso para o casal. E na semana seguinte, quando eles chegaram bicudos um com o outro. Eles disseram, eu perguntei, vocês oraram? Oramos juntos, inclusive. Oraram? Quantos dias? Todo dia. E por que vocês estão assim? Porque não deu certo a oração, não. Eu falei, gente, eu nunca ouvi oração que não dá certo. Eu fiquei curioso, perguntei, o que está acontecendo? O que aconteceu? Ela disse assim, quando ele começava a orar, e ele dizia, Senhor, muito obrigado pelo dia, agradecia a Deus, e falava, Senhor, muda a minha mulher, porque ela é tão ruim nessa área, ela não faz isso direito, ela não faz aquilo direito. Senhor, tenha misericórdia e muda a vida da minha mulher. Ela poderia ser assim, assim, assim. Terminava a oração, ele falava em nome de Jesus, amém. Começava ela a orar, Senhor, o meu marido pede tanta coisa ao Senhor, mas ele também não faz isso, não faz aquilo outro. Terminava a oração, os dois brigando. Aí não dava certo, porque não havia sujeição um ao outro. Então, quando oramos, devemos pedir ao Senhor que a vontade dEle seja feita nas nossas vidas e o nosso coração precisa estar aberto, para que nós possamos tratar o outro com carinho, atendendo à necessidade do outro. Sim, porque muitas vezes, no passado, alguns homens diziam assim, eu já ouvi isso, talvez você já tenha dito, a minha mulher não tem do que reclamar, porque eu trabalho, pago as contas, sustento a casa, pago a escola dos filhos, então ela não tem do que reclamar. E aí eu fui conversar com a esposa, falei, está falando, parece que é verdade. Ela disse, pastor, meu marido não me leva para sair para tomar um café, meu marido não conversa comigo, ele chega em casa, liga a televisão para ver aquele negócio do Flamengo. Eu falei, esse Flamengo está sempre envolvido em coisa estranha. Ela falou, está lá, ele para lá para ver o negócio do Flamengo, ele não me dá atenção. Irmãos, muitas vezes, desculpa a brincadeira, estou brincando, mas muitas vezes, nós não damos para o outro aquilo que o outro está de fato precisando naquele momento. E o que nós estamos oferecendo não é algo que está no coração do outro. Então a liderança sacrificial, a liderança como servo, implica em olhar para o outro e perguntar, como é que você está se sentindo? O que eu estou fazendo que tem te magoado? Ou você tem feito coisas que têm me deixado chateado, aborrecido, ou chateado e aborrecido? Nós precisamos ser sinceros um com o outro, mas precisamos ter um coração de cuidado que consegue alcançar aonde o coração do outro está. A palavra aqui é misericórdia. E misericórdia é justamente o que o latim, muitas palavras que nós temos no nosso vocabulário, elas vêm do latim. Misericórdia é justamente miséria, a junção da palavra miséria e cardia, de coração. É colocar o coração na necessidade, na miséria, naquilo que o outro está passando, na mazela do outro. Dentro do relacionamento do casamento, nós precisamos colocar o coração não aonde nós queremos, mas aonde está a necessidade do nosso cônjuge. Aonde está a necessidade daquele que atravessa a luta do dia a dia conosco. Os casamentos são difíceis, mas eles são fundamentais para as famílias. E as famílias são fundamentais para a estrutura da igreja. Na verdade, o nosso Deus, antes de criar a igreja, lá no Éden, Ele não tinha nem falado sobre igreja. Ele cria uma instituição chamada família. E porque Ele cria essa instituição, nós devemos valorizá-la e lutar por ela com todas as nossas forças, tendo um coração que se sujeita um ao outro, tendo um coração humilde, mas tendo um coração que sabe exercer a autoridade com singeleza, com leveza. Na verdade, uma autoridade semelhante à do Senhor Jesus. Muitas vezes, irmãos, o problema é que nós olhamos para dentro de nós e nós nos achamos tanta coisa. Nós nos achamos tanta coisa. Nós nos achamos os donos do mundo.
Nós nos achamos a última Coca-Cola do deserto. Nós nos achamos o dono da cocada preta. Nós achamos de nós mais do que nós de fato somos. Porque às vezes olhamos para frente da fila, olhamos para trás da fila, e vemos atrás maridos que são piores do que nós, esposas que são piores do que nós. Então, olha, nós podemos dizer para o nosso cônjuge, eles estão bem, porque tem gente que está muito pior. Tem gente que está numa situação muito mais difícil. Mas a gente não olha para frente. A gente não olha para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. O alvo do marido é se tornar-se parecido com Cristo. O alvo da esposa é tornar-se parecida com Cristo. E isso requer de nós uma verdadeira humildade para caminharmos na fé. Essa palavra é uma palavra que precisa alcançar todos os corações daqueles que são casados. O apóstolo Paulo escreve isso para pessoas que são casadas. Mas essa palavra é uma palavra que precisa alcançar o coração daqueles que são solteiros. Por quê? Porque pretenderão se casar. E no casamento, para que o seu casamento dê certo, para que o seu casamento seja um casamento de fato abençoado, para que o seu casamento de fato seja um casamento abençoado por Deus, é necessário que esse princípio, que o princípio da liderança, tanto de me submeter a uma liderança, que vai para uma missão específica dada por Deus, como o princípio de ser uma liderança, que é guiada por Deus, seja prático na minha vida. Isso quer dizer que quando um menino de Marechal for escolher uma namorada no Senhor, porque a Bíblia diz que você é livre para casar, no Senhor. Então, quando o menino de Marechal for escolher uma namorada no Senhor, ele precisa olhar para essa menina e encontrar os critérios que a palavra de Deus ensina. É assim que ele escolhe. A menina de Marechal, quando for escolher um namorado no Senhor, ela precisa olhar para os critérios da palavra de Deus. Vai namorar com um rapaz egoísta, vai namorar com um rapaz que não te valoriza, na verdade, que faz você se sentir mal. Vai namorar com uma pessoa que te coloca para baixo, que o tempo todo tenta exercer ou te colocar numa função ou numa posição que é extremamente desconfortável para você. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Na verdade, namoro não está na Bíblia, porque namoro é uma invenção nossa. Naquele tempo o pessoal casava cedinho. Às vezes com 13 anos de idade as meninas já estavam casando. Casavam cedinho, era cedo. Era aquela cultura, a cultura oriental, e em alguns lugares ainda é assim hoje. Mas dentro desse princípio que inventamos moderno, ou dentro desse assunto, desse argumento do namoro, nós precisamos imprimir os princípios da palavra de Deus para escolher no Senhor uma pessoa com a qual compartilharemos vida. Se a pessoa no namoro, meu irmão, minha irmã, já está te dando um monte de sinal, um monte de sintoma, para que você vai caminhar nessa situação? Isso vai trazer problema para você no futuro. Ouça a palavra do seu pai, ouça a palavra da sua mãe, ouça a palavra de Deus. Pastor, mas eu não quero ficar sozinho. Tem um ditado que não é um versículo, mas bem podia ser. Antes só do que vai te dar mais problema. Obedeça a palavra do Senhor. Talvez conversavam com um pastor e ele ia falando. Perguntaram a ele, a moça entrou no gabinete dele. Foi comigo não, foi com outro pastor. Perguntou para ele, pastor, estou namorando com um rapaz. Estou namorando com um rapaz, só que tem um problema. Ele perguntou, qual o problema, minha filha? Ele bate na mãe. O pastor olhou para a menina e falou assim, o que você quer que eu fale, minha filha? Não, quero que o senhor me diga se eu devo ou não continuar namorando com ele, que a gente está com o casamento marcado. Aí o pastor disse, claro, você tem que namorar com ele, você tem que casar com ele. Aí a menina olhou e falou, pastor, por quê? Vai ter uma restauração vinda da parte do Senhor sobre a vida dele? Não. Aquela velhinha não aguenta mais apanhar, ele precisa bater em outra pessoa, você está nova. Então você vai apanhar no lugar da velhinha. Irmão, se ele batia na mãe, ele vai bater em você, minha irmã. Se ele agride as pessoas no ambiente de fora, ele vai agredir você também. Então você precisa buscar o Senhor. Você precisa ter os critérios vindo da parte do Senhor. Pastor, eu já me casei. Hoje eu sou viúvo. Hoje eu sou viúva.
Esses ensinamentos para mim não são práticos. Claro que são. Existem pessoas com as quais você se relaciona. Você tem filhos, você tem filhas. Você como pai, como mãe, você não deixa de exercer liderança. É claro, não é da mesma forma do que quando seu filho estava dentro da sua casa. Mas você não deixa de exercer liderança agora através do conselho sobre seus filhos e sobre suas filhas. Você precisa olhar, você precisa observar, porque muitas vezes é uma palavra que vai sair dos seus lábios que vai transformar toda aquela situação. Mas eles já são velhos, pastor, já são adultos, sim. Mas você está vendo essa situação de um ângulo diferente. E você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para a restauração do casamento dos seus filhos e dos seus netos. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, trazendo uma palavra que vem da parte do Senhor para orientar aqueles que hão de se casar. Por quê? Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, isso é uma garantia para nós, de que passaremos aflições no mundo, teremos problemas, teremos tribulações, sim, tudo isso é verdade. Mas o Senhor é aquele que caminha conosco na lida do dia a dia. O Senhor é aquele que caminha conosco na batalha do dia a dia. O Senhor é aquele que quer estar ao nosso lado. Mas para isso, é necessário que sejamos obedientes ao Senhor. O casamento, irmãos, é uma expressão prática daquilo que Cristo ensina à igreja de Colossos. Entenda, por favor, não é teoria, não é você chegar aqui no domingo após domingo e tratar a sua esposa do mesmo jeito dentro de casa. Não é você chegar aqui domingo após domingo e tratar o seu marido da mesma forma dentro de casa. Não é isso. A palavra de Deus é aquela que modifica as nossas vidas e nos leva a obedecer a Deus, a obedecer e a viver plenamente aquilo que o Senhor tem para todos nós.